Começar, né? Obrigado quem tá acompanhando aí. Esse é uma live nova, um projeto novo que a gente tá criando aí, que é o Bode Papo. Com certeza para você foi um nome diferente e eu criei esse nome porque era para ser bem diferente mesmo, né? Peguei o Bode de Bode Store, de Bode da árvore Bode, de Bodhisattva, né? E olha só que interessante, o Bodhisattva é justamente aquele estado de vida que a gente propaga, né, que a gente compartilha coisa com as pessoas. Então, na verdade, tem muito a ver, né? Mas ficou aquela coisa bem ambígua, né, para você ficou bom de papo, bate-papo, bom de papo. Não sei se você já pensou nisso, né? E, bom, então, qual que é a intenção, né? É a gente poder realmente conversar. Então, cada semana eu vou conversar com uma pessoa diferente para poder falar o quê? Sobre o budismo, sobre o humanismo, sobre como aplica o budismo na vida diária, né? Conhecer um pouco da história da pessoa. E para começar, eu conversei, né, e chamei essa pessoa que é uma amigona, que é uma pessoa que tem muito a contribuir aí e que vai ser muito legal a gente poder bater esse papo na primeira live, né? Eu tô falando aí, vocês viram já os anúncios, né? É a Gorete Lago, essa amigona aí que é atriz, diretora artística, ela vai falar um pouco aí, então eu vou chamar ela. Ótimo, Ah, qualidade top. muito bom, muito bom. E aí, Igor, beleza? Ah, tava dando eco lá. Tudo bem. Gente, sobe a live aí pra gente, vai apertando os coraçõezinhos, vai compartilhando. Agora a gente sabe mais disso aí do que eu. Quem dera, Ó, soubesse mais que olha você. só, Otávio tá é isso aí, rachando. Igor. Eu já tinha conversado com a Gorete aí um tempo atrás que a gente queria fazer umas lives e agora eu falei pra ela, ela aceitou de primeira, fiquei muito feliz, Igor, obrigado, porque é especial, é a primeiro desse projeto aí, pra ser chave de ouro mesmo. Então, menino, que honra. Vamos lá. Legal. Vamos lá. Então, eu tava falando, né? O objetivo é a gente poder, assim, conversar mesmo, né? E, curiosamente, aqui na live que eu comecei a pensar, né, que uma forma mais profunda, o nome que eu tinha colocado do Bode Papo, né? O papo dos Bodhisattvas, Gorete. Conversa, Ah, eu, conversa dos Bodhisattvas. se eu for conversar a conversa de Bodhisattva com você, eu tenho que deixar só você falar, porque você é o cara. Imagina. Não, vamos lá. Ô, Gô, Ah, bom, então, a gente vai falar, assim, de tudo, né? De tudo do budismo, da carreira, e eu queria até começar assim, né? Você lembra quando a gente se conheceu? ai, Diego, fala aí pra mim. Eu tô velha. Eu tenho mais de Eu, 40 anos. assim, ó, eu me lembro que eu já tinha te visto na organização, a Gorete aqui da minha cidade também, e eu já tinha te visto algumas vezes, mas como a gente não é da mesma comunidade e tal, então a gente não tinha se conversado. Até que um dia, e aí eu vou ter que entregar uma coisa que é bem, bem que a gente conversou mesmo a primeira vez, aquele dia que eu fui lá na agência que você trabalhava. Você lembra disso? Caramba, Que na eu, agência de modelos. Agência de modelos. mas, desculpe, gente, desculpe, gente, eu não sou modelo. Não deu certo. Mas Mas foi quando a gente tudo é válido converteu. na vida. A gente conversou a primeira vez, né? E eu já E te foi bem conhecia, eu legal. lembrei de você, obviamente, ou não? Exatamente. A gente já tinha se visto, sei lá, no Caican, né? Foi uma coisa assim, a gente se conhecia assim, do Caican e tal, e aí eu fui lá, e aí Gente, eu não você. lembrava que Que, você tinha ido na agência. Você se cadastrou ou você só foi lá pra conhecer, não cadastrou? eu, então eu fiz, você fez meio que um teste comigo. De E a gente fazer. fez acho que, uns dois testes ali, daí eu tirei umas fotos lá, mas não, acho que virou só Eu que fiz um suas job mesmo, fotos ou foi foi um outra só e eu parei. fotógrafa que fez suas fotos? Fui eu. Não lembro. Fotógrafo, acho que foi outra pessoa, Aí eu fiz o foi uma teste outra de moça. vídeo, né, com você. Que eu tive que improvisar alguma coisa lá, Você foi mas faz bem muito no tempo teste? Eu isso, não cara. lembro. Eu não lembro. Ah, sei lá, Eu escrevia lá, eu fiquei morrendo de avaliação. vergonha. Mas foi daí, né? E aí depois, você não lembrava? Não, que você tinha ido na agência, não. Porque assim, o que mais me, me, me lembra você é o budismo mesmo, por causa que você, quando Uhum. começava a palestrar, a gente ficava assim, nossa,
cara falando, meu Diego vai falar, vamos lá, é ele hoje, então a gente não pode faltar, não pode perder essa reunião hoje. Levava um monte de convidado, porque a gente sabia que o entendimento Nas ia reuniões de acontecer. Chacubuco, né? E aí acabou que ficou assim, a gente foi se conhecendo através dos chacubucos também, que você levou algumas vezes e tal, né? Levei ela no seu bloco, né? Levei no seu bloco. A Marina e tal, né? Saudade deles. É, pô. É verdade, é verdade. Faz tempo que a gente não se fala. Então. Mas eu ia falar outra coisa também. Você, depois disso a gente também teve fora as reuniões de Chacubuco, reuniões até que eu levei Chacubuco no seu bloco e tal. Vira e mexe, a gente também já se encontrou no comecinho do Departe. Chacubuco é aquela, Fala aí, Igor, fala aí. pessoa que, vamos supor assim, o que é Bodhisattva, né? Bodhisattva é aquele, meu marido, é aquele que ensina o budismo para outras pessoas, que propaga, né? O ensino e tal, e leva felicidade para todas as pessoas. E quando você faz essa ação de ensinar outra pessoa, você está fazendo o Chacubuco. Então a gente chama aquela pessoa de Chacubuco, mas na verdade significa convidado. É um convidado. Só que a gente é tão habituado a falar Chacubuco, e aí vocês estão assistindo ainda vão saber o que é Chacubuco. Acho que eu tô falando muito verdade, alto. obrigado. Assim. Não, você tá falando bem. Tá legal. Mas obrigado, é isso mesmo. É que a gente tá bem assim, né? Parece que tá dentro da organização mesmo, né? E realmente, às vezes, tem várias pessoas que estão começando, tem pessoas que nem conhecem ainda o budismo, né? E é legal a gente poder realmente dar uma clareada nisso. Inclusive, quem tiver alguma dúvida, algum termo, alguma coisa aí, pode escrever aí que a gente vai também falar com vocês aí, né, pessoal? Olha lá, Diego Modelo. Diego Tentei. Pois é, eu tentei e não deu certo, você viu? Foi um tempo que eu ainda tinha cabelo. E muito tempo atrás. Então, Gô, mas aí eu queria também falar que a gente também teve um certo contato no comecinho, pelo menos eu fui umas poucas vezes no Departe, né? Que você foi uma das pessoas que ajudou a fundar aqui em Campinas, né, meu? Foi, né? Que loucura. Agora eu tô só nos bastidores. Sim. Mas fala de você, Hugo, por que eu falei até do Departe? Mostra aí, fala o seu currículo aí. Você é atriz? Nossa. Que assim, dá uma olhada no meu LinkedIn. Não, gente, é que é tanta coisa que a gente faz desde o início, né? Já dei aula para criança. Eu comecei, se for falar quando eu comecei lá atrás, a gente não acaba hoje, mas só para dar eu comecei fazendo teatro muito novinha lá em Pinhal, acho que eu tinha uns 11 anos, com o professor Sóceres, que inclusive ele foi assim meu pai no teatro, ele já faleceu. Mas ele me ensinou muita coisa mesmo, muita coisa relacionada à arte, e ele me ensinou a ensinar. Então eu ia lá em Itapira fazer aula com ele, e eu era assistente dele nas aulas. Eu tinha nem 18 anos direito. E eu já era assistente dele e dava as aulas para crianças de abrigo, que tinham pais drogados, então ficavam em abrigos pela assistência social, alguma coisa assim, né? E essas pessoas eram muito carentes, assim, de afeto mesmo, né? Que até a estrutura eles tinham no abrigo e tal, mas afeto mesmo, familiar. Então, o trabalho que a gente fazia ali de teatro com as crianças era bem intenso e me ensinou muita coisa de humanismo. E eu nem era budista na época, né? Então, desde que eu entrei nesse universo do teatro, eu já tinha esse sentimento de que o teatro vem para transformar a gente mesmo, sabe? Então, o teatro ele vem para fazer com que você possa imaginar, sonhar, né? Visualizar coisas, né? E hoje, no trabalho que eu estou fazendo hoje na Simultaneidade de Treinamentos, que foi uma empresa que eu fundei, eu estou resgatando todo esse meu início, que no budismo a gente fala, né? Voltar no ponto primordial. Sempre voltar naquele ponto primordial para não esquecer a sua essência e tudo mais, né?
E eu tenho feito muito essa reflexão, porque o trabalho que eu faço hoje, ela envolve tantas técnicas teatrais e tudo mais para desinibir, mas também a questão do humanismo Ikeda, tanto que eu uso mesmo toda a filosofia do humanismo Ikeda nos meus Bacana. treinamentos, é bem legal. E a gente tem que resgatar, né? No budismo a gente fala que a gente tem que primeiro, assim, né, prezar cada pessoa e tudo mais, mas a primeira pessoa que tem que prezar é você, né? Sua origem, tudo que você viveu, levar em consideração, né, tudo que você seus desejos, suas vontades, não desistir, ter persistência, confiar. Porque quando você confia em você, você tem condições de empolgar ou uma outra pessoa, incentivar, né, uma outra pessoa a ter confiança nela também, né? Às vezes você não precisa nem falar para essa pessoa, mas só dela ver o seu avanço, a sua confiança, ela se motiva. Legal. Legal. E quando você, sei lá, isso aí, você falou da sua história e tal, e quantos anos você tinha, assim, quando você se descobriu atriz, assim? Porque, assim, particularmente, vou falar de uma forma muito leiga, assim, a sociedade, ela empurra a gente de uma forma tão forte para trabalhos formais, né? E quando que você fala assim, não, mas eu quero ser atriz mesmo, e é carreira artística. Uhum. Sabe quando eu nasci? Então foi aí que eu descobri que era atriz. Que legal! Poxa. Eu sempre fui assim. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas você é muito assim, feliz, mundo de Alice. Ninguém é assim. Alguma coisa está errada, não sei o quê. Claro que tem, né? Tudo que é demais não é legal, né? Tem alguma coisa errada. Mas só que é um errado que é bom, né? Só que, às vezes, eu posso até passar uma imagem de que eu sou alguém super, assim... que eu tô interpretando... Ah, mas é que ela é atriz, tipo... Não gosto quando fala isso. É que ela é atriz, por isso que ela é assim. Assim como... Você quer dizer que eu sou, assim, expansiva ou que eu sou falsa? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é coisa. Se tem uma coisa que o ator não consegue ser, é falso. Porque se ele não for extremamente verdadeiro... ele não consegue tocar, né? Conectar com as pessoas, né? Então a gente tem que ser muito verdadeiro. Mas assim, quando eu era pequenininha, eu tinha eu devia ter uns 3 aninhos, eu lembro disso muito, assim. Meu pai tinha um bar lá em Espírito Santo do Pinhal. E ele tinha um espelho, sabe aqueles espelhos antigos? Lá na Gorete Lago Eventos, eu conto essa história no Stories. Eu preciso trazer esses stories pra cá, não sei como faz isso. Você me ajuda. Tá. Aí ele... Sabe aqueles espelhos antigos de banheiro que tinha aqueles armarinhos assim de plástico, tinha um espelho na frente, você abria, tinha as coisas, tinha lugar, prateleirinha, assim, um espelho com prateleira, sabe? Sim. Não só uma Eu já tive caixinha também assim. Aquilo lá, meu. Obrigada, Li. Gente, eu não tô conseguindo responder Você todo viu, mundo aí, pessoal? mas Tá eu tô falando de lendo, você, tá, ó. gente? Tem gente que já virou teu fã. Tem gente que já virou Obrigada, teu fã. Otávio. Parabéns pelo seu galera. Ó, a Otávio, Gorete falou que você é uma inspiração, Eliane. Meu, tá. Eu gente, trouxe a vocês pessoa são certa demais. pro Fica primeiro na dia aqui, gente. live, não Poxa. sai da live. A Marisa entrou, que linda. Então, gente, aí o que acontece? Aí aquele espelho era um portal para mim, sabe? Me levava para um lugar assim, cada hora eu fazia uma cena. Ali eu já aprendi, com 3 anos de idade, 3 para 4, eu já exercitava essa questão. Tá, toda hora fica caindo isso aqui. Eu já exercitava essa coisa de escrever, de criar, né? Criar cenas, criar histórias, eu já ficava dirigindo a cena e tal, né? E eu sempre quis ser atriz, eu queria ser atriz de novela, né? Atriz dramática. E eu era tão exagerada que isso era cômico. E as pessoas achavam engraçado e eu não queria ser engraçada. Eu ficava brava. E quando eu conheci o Sóstenes, ele falava assim, eu fazia cena, isso que é exagero assim. Aí ele falava,
Ele começava a rir, todo mundo, por que vocês estão rindo? Eu tô morrendo na cena, é dramático, né? Meu filho morreu, sabe? Tipo assim, eu fazia umas coisas assim. Aí ele falava assim, menos, Gorete, menos. Aí eu, mas se eu falar menos, morreu. Aí ele, menos, eu, morreu. Aí menos, aí ele, menos ainda. Eu falei, mas se eu for fazer menos, eu vou fazer assim, morreu. Ele, é isso que eu quero. Eu, não. Eu não preciso interpretar, então, né? Só isso eu tenho que fazer? Senão você fica cômica, você fica engraçada. Aí eu não queria admitir que eu era uma atriz cômica. Custei pra aceitar isso, que eu era engraçada. Você queria ser dramática. Não, eu queria ser atriz de novela. Eu queria ser a principal. A principal nunca é engraçada. Até chegar a Cláudia Raia, pra acabar com isso, né? Porque daí a Cláudia Raia é extremamente exagerada e ela faz a personagem principal e a gente racha o bico de rir, mas na hora que tem que chorar, a gente chora também com ela. Ela conseguiu a linha, né? Aí eu falava lá, tá vendo? Você ficou me podando, eu devia ter feito que eu ia ser eu a Cláudia Raia. Não, mas ele tava certo. E aí eu fui, ali eu ficava, sabe, eu ia entrando naquele universo, daquele espelho, e eu ficava imaginando, desde pequenininha eu já fazia isso. Aí, quando eu fui crescendo, que eu entrei no teatro com sócios e tal, não sei o quê, tinham 300 alunos, porque ele resolveu dar aula de graça numa cidade de interior de teatro. Quer dizer, lotou de gente lá, sabe? Sim. Aí quando eu ficava puta, pra não falar brava, né? Brava, puta. Porque o que acontece? Eu falava pra todo mundo com todas as vezes que eu ia ser atriz, que eu queria ser atriz, que eu queria ser atriz, que eu queria ser atriz. Que eu ia trabalhar em novela, que eu queria fazer isso aqui lá. E todo mundo ficava me criticando, falando mal, fazendo um monte de coisa, porque as pessoas são assim, né? Eu tava nem aí, eu falava, você vai ver, você vai ver. Um belo dia, a Globo foi na minha cidade para dizer assim, vou pegar os figurantes aqui da cidade para fazer a novela Terra Nostra. Terra Nostra. Cheguei lá para me inscrever, tinha mais de 1000 pessoas. Você já leu aquele livro do Paulo Coelho, Nas Margens do Rio Piedra, Eu Sentei e Chorei? Não. Então, eu fiz isso. Eu sentei e chorei, mas eu não estava nas margens do Rio Piedra. Desse livro eu só lembro o nome, porque eu li o livro e não lembro nada que aconteceu. Eu preciso ler de novo. Então... Só lembro de sentar e chorar. Não lembro nada, é sentar e chorar. Aí eu sentei... Foi uma coisa assim, super louca. Tava todo mundo lá se inscrevendo. Falei, seus cambada, ficava me criticando. Falei, agora todo mundo quer fazer novela. Agora todo mundo quer fazer novela. E eu tô aqui na fila lá. Sentei lá no clube, sentei na beiradinha. Porque, olha, o budismo fala, né? Que você precisa ser aquele ser humano que tem o merecimento das coisas. E você não precisa fazer nada. As coisas naturalmente elas vão acontecer quando você tem o merecimento. Quando você vive uma vida sem arrependimentos, uma vida que te leva a sempre com o sentimento de ajudar o outro, de ser alguém melhor a cada dia, né? Se transformar a cada dia num ser humano cada vez melhor, você não precisa fazer muita coisa para conquistar, porque as coisas vêm para você. E tá tudo certo, e vem na hora certa. Não adianta você querer também, sabe? Eu sentei ali e eu não sabia que jeito que era o teste, que jeito que era a novela, que tinha que ser gente sofrida. Eu não sabia nada disso. Eu sentei e as pessoas vinham falar comigo. Como que é o teste? Como que vai ser? Ah, você sabe? Eu falei, gente, eu não sei de nada. Ah, lógico que você sabe, você é do teatro. Eu falei, gente, eu não sei, estou igual a vocês aqui. Eu tô fazendo inscrição. Aqui eu sentei e fiquei assim, ó, parada. Falei, meu, aquela vontade de chorar. O produtor, tava aquele monte de gente, assim, mais de 1000 pessoas. O produtor veio, me pegou assim pela mão e falou, vem comigo. E parecia coisa de novela. E era coisa de novela, né? E eu fui indo assim, segurando na mão dele, e todo mundo parou.
E ficou me olhando lá, tá vendo? Ela sabe, ela conhece todo mundo. Ele arrancou ela da fila, catou e levou ela lá. Ele arrancou, me levou lá. A Dani Nepp tinha que estar nessa live. Ela tava lá comigo, a gente foi junto. Que Ela legal. já tava lá embaixo. E ele foi me levando assim, porque a minha expressão, aquela expressão de tristeza, isso era o que ele queria pra foto, pra mandar pro Jaime Monjardim. Que eu tinha que acabar. A cena era, colocava um negócio na gente assim, um chale, um tule, e falava assim: vocês acabaram de sair do navio. Aí cheguei lá embaixo e ele falou: vocês acabaram de sair do navio, vocês ficaram meses assim, com fome, sem banho, morreram gente, foi jogado gente no navio, de fora pro navio morto, porque teve uma peste dentro do navio, foi uma coisa louca. Vocês estavam lá. Sofrendo muito e tal, vocês estão assim, faz cara de fome. Aí eu pensei, o que é cara de fome? Eu olhei pra Dani. Cara de fome. Ai, Dani, cara de fome, caramba. Cara de fome pra mim, tipo, eu não fico com fome, eu não sei o que é isso. Eu como toda hora, eu sou gorda, filha. Esse negócio. Como que é cara de fome? Tipo, com vontade de rir. Falei, não ri, caramba, não ri, fica quieta. Não, tem que Aí ela, ficar viu, sério. vamos fazer cara de nada. Eu falei, vamos fazer cara de nada. Cara de que a gente tá muito cansada. Aí a gente simplesmente. Eu falei assim. Aí eu fiz uma coisa que Stanislavski manda a gente fazer, que é usar a memória emotiva. Só que eu não sabia, nem sabia que existia Stanislavski na vida. Quando eu li Stanislavski, quando eu comecei a trabalhar Stanislavski, eu falei, eu nasci pra isso, eu sou atriz mesmo, porque eu faço tudo isso sem conhecer o cara, mano. Você sabe a técnica. Eu não conhecia nada. O Otávio tava achando. Gente, oi, Adri chegou. Olha só, gente, O eu pessoal tá aí, peguei, legal. presta atenção, eu peguei e eu falei assim, bom, o cara me puxou porque eu tava lá com aquela cara de lamúria, sentada. Eu fui lá de novo naquele sentimento, coloquei aquele chale na cabeça e fiquei com aquela cara de depressão. Tirou a foto, eu e a Dani. Eu e a Dani fomos selecionadas. Foram 23 pessoas na época que foram selecionadas. E a gente foi. Mas, eu fiquei até doente, porque eu fui uma das últimas pessoas que eles ligaram. Nossa. Eles deixaram pra me ligar no final. Eles ficaram me testando o tempo todo. Desceu todo mundo no hotel pra assinar contrato. O meu contrato não tava. A Gorete não assinou contrato com a Globo. Aí os 22, né, que tinham sido selecionados, aí entre Jaguariúna e Pinhal, falaram assim, pô, se a Gorete não for, nós também não vamos, ninguém vai. Aí eles fizeram isso, porque a Gorete é a única que quer ser atriz, que é profissional, que faz teatro. Ela é a única, a gente tá aqui brincando, ela é a única que quer, se ela não for, ninguém vai. Fizeram assim. Eu falei, por isso que eu falo, quando a gente é um ser humano de extrema, né, de primeira categoria, como diz no budismo, a gente tem boa sorte, pessoas à nossa volta que torcem por nós. Eu falo muito no meu treinamento do protagonista, Diego, nem era pra estar falando isso agora, mas tô falando. Não, mas... que eu falo assim, que quando o protagonista tá lá na cena, você torce por ele, né? E quando você é o protagonista da sua vida, você traz sempre à tona o seu protagonista, a sua melhor versão, as pessoas também torcem por você, né? E aí você tem, assim, muitas pessoas à sua volta que torcem pelo seu sucesso. E isso é uma energia muito gostosa, muito boa, sua volta. E na hora que você tava falando aí dessa cena aí das pessoas, não, vamos, agora a gente tem que estar junto e tal, me fez lembrar também uma coisa que eu já falei algumas vezes. Uma vez eu sempre no meu Facebook coloco umas frases, né, que são inspirações minhas, assim, e aí uma vez eu coloquei uma frase que era mais ou menos assim, nesse contexto aí, as pessoas te ajudam quando você menos pede ajuda, né? Ou seja, quando mais você mostra o seu esforço, você mostra a vontade de ser, de fazer aquilo, mais as pessoas, elas veem aquilo e elas querem te ajudar. Ao contrário de quando você fala assim, ai, ninguém me ajuda, ai, porque eu não tenho oportunidade, ai, que não sei o quê. Aí a pessoa Você acha que dá gosto ajudar alguém assim? Não dá, tá não dá. sempre E o mais reclamando, interessante... porque você vai ajudar essa pessoa e ela ainda vai reclamar de você. Porque hoje ela vai fazer isso. Não, e o mais interessante, você vai ajudar, pode dar tudo.
você não parar de lamentar, eu não vou nem continuar a conversa. Porque ou você corta o mal pela raiz da lamentação, ou não adianta você ajudar aquela pessoa, porque ela não vai reconhecer, porque a ingratidão tá em quem lamenta, né? Ela não vai reconhecer e ela ainda vai falar mal de você, você ainda vai se ferrar ainda, né? Não, e o mais interessante, você pode dar tudo na bandeja, não vai realizar. A pessoa ela não vai botar aquilo para funcionar assim, ela não vai usufruir de fato daquele benefício que você deu, porque não foi o esforço, ela só queria. Ela só queria e era só um, sei lá, era um luxo, era uma vaidade, não era um esforço mesmo. E quando você faz, as pessoas falam assim, poxa, eu vou ajudar. Não, é verdade, não, fez todo sentido. E é isso. Mas e aí, continua aí que você tava falando. Não, mas então, aí eu tava lá, sei lá, né, na novela, enfim, foi bem legal esse... Mas foi seu primeiro contrato? Foi tipo... Foi o da hora, foi a logo de primeira vez que eu primeira, ganhei pra fazer o que eu gostava. Cara, vou te falar uma coisa, eu amo teatro, se eu pudesse, mas eu gosto muito de dirigir. Eu gosto muito de dirigir, de preparar o ator, sabe? De dirigir a cena. Eu gosto de atuar também, me dá, assim... são duas coisas diferentes, tá? Mas dirigir pra mim... Quando eu dirigi pela primeira vez... A minha mãe é maravilhosa, né? A minha mãe, ela falava muito... Minha mãe, assim... Ao mesmo tempo que ela me incentiva, ela sempre me colocava no chão, porque eu sou muito ar, né? Muito ar. Minha mãe tinha que colocar meu pé no chão. Então ela falou assim, esse negócio de teatro não vai dar nada, você não vai ganhar dinheiro, vai trabalhar fazendo outra coisa, como se você não estivesse trabalhando fazendo teatro. Então eu sempre fiz outras coisas e teatro junto. Aí, e eu era muito nova ainda, lá em Pinhal, eu devia ter o quê, uns 19, 20 anos, eu fui dirigir um grupo de crianças que eu fiz voluntária lá na época quem apoiou foi o PT. O PT tinha apoiou. Tinha uma sede lá, uma sala, e eles falaram assim, se vocês quiserem fazer teatro, aí pode usar a nossa sala, porque a gente não tinha onde usar. E eles ajudaram, cara, eles não fizeram nenhuma propaganda, não ficaram falando que eles estavam ajudando nada. Quem falou foi a gente depois, mas eles mesmos não fizeram nada. Só deram essa uma reciprocidade até, né, Igor? É uma coisa que é muito natural, né? Tipo, a gente ajuda quem ajuda a gente, né? Vira uma bola de neve também, né? Mas é uma troca, né? Então, e eu peguei uma galera lá que não tinha condições de pagar. Tinha um grupinho que me pagava, que eu dava aula no colégio de freiras, lá em Pinhal. E essa turma era tudo rica mesmo, criança rica. E eles tinham condições de pagar, então eles pagavam. Mas tinha uma galera que não tinha condições de pagar. E eu dava aula de graça, entendeu? Lá no PT. Aí, o que aconteceu? A gente... essa turminha, eu montei um espetáculo com eles, tal. Foi um cara lá de Pinhal que escreveu um texto super engraçado de cemitério. Tipo, eram crianças que estavam... Parecia que era uma história de terror, mas era tudo engraçado. E eu coloquei meu sobrinho Lucas, que era tipo, ele tinha acho que uns 3, 4 anos, ele era muito pequenininho, nem falava direito, para fazer o guarda. Ele chegava e falava assim, o que vocês estão fazendo aqui? Tipo, ele falava pouco, mas era muito engraçado quando ele entrava, porque era uma criança de nada, uma criança, né? Tipo assim, eu era louca. Uma criança não guarda. Quando eu apresentei esse espetáculo, que acabou, a minha mãe veio e falou assim pra mim, agora eu sei que você tá na profissão... Gente, eu já tinha ganhado o prêmio de melhor atriz, o prêmio Cacilda Becker, prêmio de melhor atriz coadjuvante no espetáculo A Ver Estrelas de João Falcão. Eu já tinha feito novela, eu já tinha feito um monte de coisa comercial de TV, tudo. Minha mãe nunca tinha falado isso pra mim. Quando eu fiz esse espetáculo que eu dirigi, a mãe falou, agora eu sei que você pode ir, filha. Pinhal tá pequeno pra você. Ela falou. Que legal. Eu até choro. Meu irmão também falou, meu irmão Adriano falou que Pinhal tava muito pequeno pra mim, que eu tinha mesmo que vir embora, foi quando eu vim embora pra Campinas. Eu fui estudar teatro em São Paulo e tal, pra ter DRT, pra ter formação, eu queria ter formação mesmo pra poder dar aula, que eu gosto de dar aula, sabe? E aí minha mãe falou, você nasceu pra isso, mas você nasceu pra ficar nos bastidores. Eu falei, nem vem que eu quero ficar famosa, eu falava.
Nem veio. Também outra coisa que eu fiquei relutando, que era pra ser bastidor. A gente reluta com umas coisas, nada a ver, né? Hoje em dia não, acho hoje que em dia eu sou bem resolvida em relação a isso, assim. mas às vezes até uma maturidade mesmo da coisa, né? Tem hora que você teve seu momento que você tava mais no palco mesmo, e agora hoje, Aí a sei lá, Flávia a entrou, minha vida mudou um sobrinha. pouco. Ah, legal, Ela gente. também Muita fez gente a tá entrando peça, aí. botei tudo sobrinhada a fazer a peça. Ah, que legal. Legal. Mas, e aí, bom, agora vamos pensar o seguinte, isso tudo, e você não conhecia o budismo ainda, né? Não conheci o budismo. O E budismo eu como foi, conheci. tipo, conhecer o budismo? Então, o budismo eu conheci no teatro. Então, aí eu Olha! vim para. Foi no teatro. Eu vim para Campinas e eu comecei a trabalhar na Pernambucanas. Aí eu fiquei era muito triste, porque assim, eu sempre ganhei muito bem, que eu sempre fui uma boa profissional. Eu entrei na Pernambucanas, porque o cara lá de Pinhal me indicou pro gerente aqui e tal, eu vim indicada, quem indica tal, não sei o quê. Chegou no dia que eu fui receber meu pagamento, ele me registrou com meio salário mínimo. Eu falei, me dá as contas agora. Fiz assim, eu era assim. Você pode me dar as contas. Não, calma, porque a gente pretende colocar você de gerente da nossa. Eu não quero ser gerente disso aqui. Você me registrar com meio salário mínimo, você tá louco? Você sujou minha carteira. Sempre tive salário alto na carteira, você é louco. Pode mandar embora. Eu pedi desculpa, eu fiz mandar embora. Depois eu me arrependi, porque lá eu trabalhava meio período. Ele registrou com meio salário mínimo, mas ele pagava mais. Eu falo com sabedoria já. Se eu fosse budista, eu já não tinha feito isso. Eu era intempestiva. Eu falava as coisas na cara dos outros. Pode parar de falar isso na minha cara. Pode parar de fazer isso. Eu era briguenta, sabe? Assim? Consegue imaginar? Sim. Você conhece? Não, mas eu não tinha muita sabedoria nessas horas. Aí, mas foi bom. Eu não me arrependo de nada. Aí o que aconteceu? Eu fui. O que eu ia falar? Meu Deus, esqueci. Você saiu, você pediu as contas lá na Pernambucanas. Ah, tá, eu conheci o budismo. Aí eu comecei a trabalhar na loja Amor, fazer teste na loja Amor. Tinha que trabalhar de sábado e tal. Aí eu cheguei em casa, 2 horas da tarde, ligou. Eu tava fazendo teatro em São Paulo, eu tava prestes a me formar. Eu lembro que eu entrei no meu quarto e eu coloquei as pernas de pernas pro ar. Foi de perna pro ar mesmo que eu fiz um juramento Seigan sem saber pro universo. Eu peguei e falei assim: escuta aqui, eu não vou fazer mais nada. Eu vou ter que desistir do teatro, porque eu tava, enfim, não posso nem entrar nesse mérito. A vida tava, né? Falei, eu não vou mais poder fazer teatro, não tinha mais condições de fazer teatro em São Paulo, também porque eu tava trabalhando nesse negócio. Aí eu falei assim, eu não vou mais fazer teatro, eu vou acabar com tudo, eu vou parar de estudar, tava no último ano pra me formar. Eu não vou, eu vou desistir da carreira, eu não quero mais sofrer, eu vou ser uma pessoa normal, como se não fosse normal alguém que é atriz. Mas a minha mãe falava, filha, por que você não é normal? Você não é normal, filha, casa teu filho, fica sossegada. Por que você quer fazer teatro, quer ir pro Rio de Janeiro? Filha, eu tenho medo. Eu falava assim, né? Beleza. Aí eu falei, você é uma pessoa, eu não vou fazer mais nada. Falei assim, fiz um tinem, falei assim, ou acontece alguma coisa pra mostrar pra mim que eu tenho que lutar, ou eu não vou fazer mais nada. A Flávia tá rindo. Ou eu não vou fazer mais nada. Cara, não demorou 15 minutos, meu telefone tocou. Gorete, achei até que era trote. Falei, oi? Aqui é o Edson, da empresa Buscar Arte de Teatro. Eu queria saber se você pode me ajudar, por favor. Você foi indicação do Clodoaldo, que é um artista maravilhoso. Ele hoje é artista do Hopi Hari. Ele é maravilhoso. Eu estudava com ele em São Paulo, ele e o Rogério. Eles falaram assim pra ele, a gente tem uma super atriz que vai fazer a bruxa assim. Ela é maravilhosa, ela é a melhor que você já viu. Falaram assim, né? Falei, loucos. Por que aconteceu? Olha como que é. No momento em que eu estava fazendo esse tinem, eles estavam fazendo um trabalho de Halloween numa escola de teatro, de inglês aqui de Campinas.
E ele contratou o Clodoaldo para fazer a bruxa, porque o Clodoaldo, ele arrasa na bruxa. Pensa numa bruxa top de Halloween para assustar. Ele arrasa. E eu fazia uma bruxa que eu ganhei o prêmio de melhor atriz com essa bruxa, mas era uma bruxa que não queria ser uma bruxa, ela queria ser uma goiaba. Então ela não era má, eu não conseguia ser má, mas eu era uma bruxa. Então, eu sabia fazer a risada, fazer tudo a bruxa, mas eu, né? Mas aí, bem nessa hora, a dona da escola de inglês chegou e falou assim: quem vai fazer a bruxa? Ela chegou porque ela queria ver a bruxa. Ah, sou eu, Clodoaldo. Ela falou: não, eu contratei um bruxo, eu contratei uma bruxa. Não, mas ele fazia uma bruxa muito melhor que a minha, mas assim, ela perdeu. Mas isso foi o meu itinei, tadinho. Ela perdeu. Porque ele ia arrasar muito mais do que eu. Você não tem noção a bruxa que ele faz. Aí ele falou: não, eu quero uma atriz. Eu quero uma mulher fazendo a bruxa. E não tinha ninguém. A Luciana Bianconi, a voz dela não saía direito. Não tinha ninguém lá que dava pra fazer a bruxa que fosse uma menina. Daí o Rogério Clodoaldo falou assim: Gorete vai arrasar. E eles que me indicaram, eu devo isso a eles. Aí eu falei assim, ele ligou, isso aí foi que salvou eu continuar fazendo teatro, porque eu ia parar. Aí falou assim: você pode fazer uma bruxa, mas tem que ser agora, você tem que chegar aqui em 40 minutos no máximo. Eu falei: onde que é? Eu cheguei em 20, peguei o carro, fui bem, eu já dirigia nessa época. Fui, fiz a bruxa, nunca mais saí da companhia, quer dizer, depois eu saí, né? Mas eu fiquei um bom tempo na companhia, ele me contratou efetivo, eu fazia teatro todos os dias. E eu ganhava dinheiro pra fazer teatro. Então, assim, eu tava assim no céu, eu só fazia teatro da vida. Quando eu conheci o Jun, eu era assim, eu só fazia teatro. Depois teve outras coisas que aconteceram, mas enfim. Mas aí lá no teatro, o Thiago Bonito foi fazer. Eu já fazia teatro, já fazia um tempo. Eu era católica e tal na época. E a Flávia era maravilhoso. Mas esse tempo vai voltar, Flávia. Alguma coisa me picou aqui, não tô coçando. Aí o Thiago começou a falar, a gente falando de Deus e tal, e ele começou a falar umas coisas, e eu briguei com ele, que eu falei que ele tava sendo muito ignorante, muito arrogante. E ele falou assim: olha, eu não sei mesmo explicar, então eu vou te apresentar pra Ângela. Sabe a Ângela Raquel? Então, a Ângela e a Buba na Terra, né, e o Iago... Na Terra. É que o Iago chamava ela de Buba. Me fizeram chacubuco. Aí ele falou assim: e ela vai te explicar melhor. Então eu fui. Nossa, eu não sabia. Você era chacubuco da Ângela e do Thiago. Do Thiago, da Ângela, da Ana Terra e do Iago. Do Iago. Foi um combo, né? Aí eu fui conhecer o budismo pra brigar com o Thiago, porque eu sou briguenta, entendeu? Lembra que eu falei? Eu fui lá pra brigar com ele, pra falar pra ele: olha que você tá errado, você tá falando tudo errado. Quando eu cheguei na reunião, na casa de alguém, que agora eu não lembro, eu falei assim, acho que, eu não me lembro, mas era lá na reunião. Aí eu falei assim: nossa, mas aquela energia gostosa, aquela coisa, né, que a gente sente. Eu falei assim: o que tá acontecendo, né? Aí começaram a falar, conversar com aquela calma, aquela paz. E eu consegui ficar em silêncio, né? Porque eu não fico. Você. Eu consegui ficar em silêncio, observando as pessoas, ouvindo tudo aquilo, assim. Eu falei: gente. E aí começou: Namyoho Renge-kyo, Namyoho Renge-kyo, Namyoho. Comecei a arrepiar. Meu olho encheu de lágrima. Eu falei: que é isso, Ângela? Ela falou: espera. Espera. Você vai saber. E na minha horror, ninguém que eu tenta falar. Eu falei: Ela tenta falar. Aí ela me ensinou, falou: na meu horror, já fiz no primeiro dia, na meu horror, ninguém que eu, na meu horror, ninguém que eu. Que legal. E aí eu comecei a participar. Eu falei pro Thiago, você não tá errado, mas você tava falando de uma forma muito agressiva. Não é assim o budismo. Mas foi isso que. Por isso que eu falo.
Tinha que ser daquele jeito, senão jamais eu ia lá conhecer. Ele botou a curiosidade em você, né? Não, ele me botou a teimosia, porque eu sou teimosa. Ele me desafiou. Ele me desafiou. Você vai ver que eu tô certo. Eu falei, então eu vou te mostrar que você tá errado. Eu fui lá pra isso. Porque como que eu ia falar que ele tava errado se eu não sabia nada? Eu fui lá. Ah, mas me fisgou bonito, né? Uhum. Aí eu tive um encontro comigo mesma ali. Aí uma vez eu tava numa reunião na casa do seu Paris, sabe? Que ele tem aquela sede particular lá, o seu Paris. Já foi lá na casa dele, na Vila União? Sim, sim. Então, ele... Sonâmbulo? Por quê? Gisele, você quer saber o que é sonâmbulo ou o que Alguém é perguntou o que chacubuco? é isso. Ah, chacubuco. Eu já expliquei, Flávio, antes de Chacubuco? você entrar, mas eu acho que não sei se a Gi viu. Chacubuco é quando você ensina o budismo para alguém, entendeu? Aí você ensina. Nossa, meu filho tá fazendo uma arte lá. Quando você ensina o budismo para alguém, você tá fazendo o chacubuco e está sendo um bodhisattva da Terra. E Nossa, vamos aí, lá. entendeu? Nossa, fiz uma lambança. Então, basicamente, Chacubuco é convidado. Quem é o convidado conhecendo o budismo é um Chacubuco. E a gente usa essa palavra como um termo, né? Então, se eu estou convidando você para participar, você é meu Chacubuco. Eu estou fazendo Chacubuco. É um termo muito específico dentro do budismo. Mas é convidado. Você está sendo apresentado ao budismo, você está conhecendo o budismo. É só um termo mesmo que pode ser substituído por convidado. E aí, eu tava nessa reunião, mas é importante explicar Chacubuco agora, porque eu vou falar sobre isso. É importante. E eu tava nessa reunião na casa do seu Paris, e a Geni Ikeda, sabe a Geni Ikeda? Ela tava lá. Ela era dirigente convidada. Olha. Eu não sabia quem era a Geni Ikeda. Não sabia nada dessas coisas. E aí ela tava lá. Ela começou a falar e eu fiquei assim, ó. Sim, ela Nossa, ela faz isso com todo mundo. Ela começa a falar, você não quer mais que ela para, entendeu? Ela tem um conhecimento muito grande do budismo e eu comecei a entender muita coisa. Eu falei, gente, é isso, é por isso e tal, não sei o que. O budismo é isso, cara, é muito eu já quero, tal, não sei o que. Só que eu tinha levado 2 convidados naquela reunião e eu sempre fazia Chacubuco. Então eu gostava muito de ensinar o budismo para as pessoas. Só que eu não era convertida ainda. Ela virou e falou assim: nossa, você já estava convidando as pessoas e você nem era convertida ainda. Eu sou propagadora. Que legal! Aí eu peguei e falei assim, eu sou influencer, né? Hoje em dia tem um nome mais chique, fala influencer. Influencer. Aí ela começou a falar e ela falou assim, olha, a grande maravilha de você ser budista é que você é a única pessoa que pode fazer Chacubuco. Eu falei assim, mas na mesma hora eu interrompi ela. Eu falei assim, claro que não! Ela falou, minha cara, como que é seu nome? Que discreta. Como que é seu nome? Eu falei, Gorete. Deixa eu anotar aqui. O que foi? Deixa eu anotar aqui seu nome. Qual que é seu nome? Eu vou orar pra você hoje. Aí eu falei assim, Gorete. Daí ela falou assim, oi, Gorete. É isso mesmo. Você é convertida? Você é convertida? Eu falei, não. Ela falou, então você não pode fazer Chacubuco. Ela falou assim, eles são qualquer coisa, menos Chacubuco seu. Eles vão ser de outra pessoa. Eles vão ser Chacubuco, mas de outra pessoa, não seu. Você não pode. Por favor, não faça. Ela falou assim, você não é convertida? Rigorosidade! Você não é convertida? Então, por favor, nem faz. Eu falei, como assim? Ela falou, porque não faz sentido você falar do budismo para alguém e você propagar uma coisa que nem você pratica. Nossa. Nem você não é. Eu não quero isso não. Ela falou, pode deixar que a gente faz. Ela falou assim para mim. Se você quiser continuar vindo para você aprender, para você estudar, até chegar o momento que você vai tocar no seu coração para você se converter, a porta tá sempre aberta para você. Mas não precisa fazer Chacubuco. Não é função sua, é função nossa isso. Ela fez isso, cara. A hora que ela falou isso para mim, fiquei com uma raiva dela. E ela continuou falando. E eu fui discreta como eu nunca fiz. Na mesma hora eu falei assim... Mas eu fiquei com raiva porque ela tava certa.
Tava na hora de eu me converter É. já, né? E eu tava Você já tava, fazia um ensaiando tempo já que você estava indo. já. Aí eu falei assim, Ângela, acabou a reunião, eu falei, Ângela, bem discreta, como que eu nunca sou, coisa que eu não sou. Falei, Ângela, eu vou me converter. A Ângela pegou e falou, cala a boca, não quero que ela saiba, não queria que a Geni soubesse. A Geni veio, me abraçou. Quer dizer, eu me converti pra fazer chacubuco, gente. Como que eu não faço chacubuco? Eu me converti pra fazer. Ai, tá travando aqui. Você. Travei aqui, mas já voltei. Já voltei. Travou? É, mas Deu uma travadinha básica. pode ir, pode. Eu me converti pra isso, pra fazer o shakubu, qualquer coisa, pra ensinar o budismo pra outra pessoa. Foi pra isso que eu me converti. Então, eu não vejo sentido assim de eu fazer uma prática só pra mim. É a prática altruísta mesmo, né? Mas a gente tem que lembrar que primeiro a gente, tá? Depois o outro. Por exemplo, num voo, né? Se tiver um voo, você tá no voo Esse e exemplo é começa uma legal. turbulência e você tem que usar aquela máscara e você tá com o bebê no colo, em quem você coloca a máscara primeiro? Em você ou no bebê? O certo é vir você primeiro, né? É. Ah, só que a gente é mãe, a gente quer fazer o quê? A gente quer colocar no bebê primeiro, mas tá errado. Primeiro em você. Tá. Porque se você morre, a criança vai estar com a máscara, mas ninguém que vai cuidar dela. Então você tem que colocar em você primeiro e depois no bebê. Dá tempo, fica tranquilo. Entendeu? Então Uhum. primeiro você, sabe, se fortaleça. E aí você não pode esquecer do outro. É importante. Você deve lembrar essa frase, que eu sou péssima para lembrar as frases, você é bom. Que fala Ah, assim, que. ixi, Só pra você lembra ela certo, que fala: se você ah, pensa só em você, não sei o que lá, egoísmo, não sei se é isso. Se você pensa só no outro, como é que fala? Você não sabe? Se você pensa só no não, outro, eu tô como é entendendo, que mas eu acho que fala? eu não ouvi essa frase. Tem uma palavra que eu tô esquecendo essa palavra. Se você pensa só em você, é egoísmo. Se você pensa só no outro, você é hipócrita, por exemplo. E se você. Agora, se você pensa nos dois, você é um bodhisattva. Você é um ser humano Legal. realmente de primeira Perfeito. categoria. Isso que é ser um ser humano de primeira categoria, né? Não é você ser Ô, diretor, Gô, não é você ser rico, é você ser aquele que cada dia pretende ser melhor, mas também quer que o outro seja. Fala, seja. não, só pra gente. Tô lembrando aqui do horário, inclusive. Daqui a pouco faltam uns 8 minutos aí, nem isso, Ah, pra tá gente poder bom. finalizar. Nossa, conversa. Eu pensei, falei, nossa, tomara que dê certo essa conversa, né? Que ela flua. Lógico que eu já imaginava que você ia ter uma boa conversa aqui, mas né, a gente fica pensando, e agora 1 hora, porque assim, o Instagram ele dá 1 hora e corta, né? Corta. Então, E eu não deixei você falar, aí. né? Tá, desculpa. Não, meu objetivo aqui é você falar mesmo, mas é que legal, eu até falar assim, fora o que você falou, já assim, já pode ser que seja a minha resposta, mas você teria assim um relato bem pequenininho, uma coisa assim, uma coisa que fosse, meu, eu fiz na Imoco e foi assim, uma coisa que foi muito marcante pra mim, assim. Olha, hoje, agora mesmo, da Emo que eu fiz pra minha mãe, foi algo. Mas assim, Eu vi acho que você que o marcou momento alguma coisa lá, sua mais. mãe venceu, né, o Covid, foi? Não, ela não Parabéns. tava com Covid, não. É o câncer Não, mesmo. perdão. É o câncer, Ah, que ela tá no tratamento do câncer. Eu não expliquei direito. desculpa. Mas assim, o que mais mexeu comigo, que foi muito crucial na minha vida, que foi um daimoku que me manteve sóbria, lúcida mesmo, pra não secar meu leite e nada, foi quando meu filho ficou na UTI, que ele nasceu e não foi para os meus braços. Ele nasceu e foi para a UTI. E tudo que você idealiza é nos seus braços, né? Uhum, E em momento algum eu tive dúvidas de que ele ia vir para casa. Mas isso foi o uhum, Daimoku. A minha mãe, ela olhava para mim e falava assim, porque a mãe estava aqui, né? Filha, eu sim. não esperava que você fosse ficar forte assim. Falei, eu não vou desistir dele, né? Ele tá fazendo isso que é pra gente fazer Daimoku. Faz agora. Eu Sim. falava, sabe? E foi assim um Daimoku de muita gente, não foi só o meu. Isso que foi lindo, sabe? E Uhum. ele
Só saiu quando eu falei pra ele, quando eu percebi que eu vi que tinha muita criança sofrendo na UTI. E as crianças começaram a melhorar quando a gente estava lá. E criança que estava lá há 6 meses já. Não tinha previsão de Caramba! melhora. Não tinha. E elas começaram a sair da UTI indo para o CI. E tinha um amiguinho dele lá, que eu converso com a mãe dele até hoje, que ele tava assim, ele era bem assim, irritado, ele tinha fome. E a mãe dele foi percebendo, a gente foi conversando e ela foi percebendo. E ele ficou ali, eu falei, filho, você já pode ir embora para casa. Porque todos os bebês que estão aqui, eles estão sendo bem cuidados. Tem mãe, tem os enfermeiros, você sabe que eles são capazes. Vamos confiar na lei mística, na lei de causa e efeito. Vamos para casa. Lá a gente faz mais daimoco. Eles vão ficar bem. Todos ficaram bem. Todos saíram bem de lá. Todos que estavam lá quando o Hiro estava, saíram. Já saíram. Né? Saíram faz tempo da UTI, estão ótimos. Sim. Então, Que legal. assim, e fizemos chacubuco lá, tinha uma pessoa que já conhecia o budismo, o marido já conhecia o budismo. E o quadro dessa menina, ela foi igualzinho do Hiro, assim, a gente foi muito parecido, a gente começou a conversar justamente por isso, assim. E ela fez outras cirurgias depois, a gente fez daimoku, a menina conseguiu, cara, foi assim, muito lindo. É muito lindo. Que O legal. daimoku é Nossa. maravilhoso, o daimoku só fortalece. E o daimoku que a gente faz todo dia, é o que você fala assim, nossa, eu tava fazendo um daimoku antes da cirurgia da minha mãe, pensando determinando uma outra coisa, assim, até Uhum. material e tal, que a gente tava precisando resolver. E de Sim. repente veio o negócio da minha mãe e eu falei, por isso que aconteceu essa dificuldade, Coi. Falei pro meu marido, né? Porque a gente precisava estar mais fortalecida ainda para receber essa notícia da minha mãe e tá forte para enfrentar esse momento, sabe? Assim, porque não é fácil você estar longe, né, de quem você gosta. Por causa do Covid, que É, eu não posso estar com ela, mas ela não pegou o sim. Covid. Ai, que bom. Ela tá enfrentando ainda o câncer já há quase 4 anos. Mas Entendi. tá forte, Então, maravilhosa. não é, eu vi que você falou alguma coisa de gratidão até, né? Poxa, eu fiquei super legal ali no seu Insta. Para fechar assim, né? O que que você acha que o budismo transforma na postura da pessoa no dia a dia, assim? Quem de repente está começando a praticar, ou pessoa que você vê até por você mesmo, sei lá, o que o budismo ele muda, tanto, inclusive na carreira, você que é uma pessoa que veio da carreira, né, misturou tudo assim, e, enfim, o que o budismo transforma no dia a dia. Em Olha, poucas eu palavras não para a sei, gente acho que poder para iniciar. cada pessoa vai acontecer de um jeito, né, essa transformação. Para mim, o que transforma é ter mais sabedoria mesmo. É conseguir enxergar aquilo que antes você não enxergava. É conseguir prezar as pessoas à sua volta, conseguir ver sempre um lado bom, né? E naturalmente, não é nada forçado, sabe? Eu Naturalmente. percebo que quando eu tinha uma outra prática religiosa, era um pouco forçado isso, meio que uma obrigação, né? Eu preciso ser boa, preciso ser uma pessoa boa. E não era uma coisa natural. Depois que eu conheci o budismo, eu comecei a fazer uma transformação mesmo daquilo que é o veneno, transformar em remédio. Porque você não pode jogar fora aquilo que é ruim em você. Tanto que eu vou Tá fazer um certo. treinamento quinta-feira que vem, gente. Quem quiser Fala participar, 10 segundos. é, semana. Depois eu vou mandar, então.